Já raiou o novo dia, chegou final de semana. Está chegando pra você com muita informação, testemunhos e histórias, amor e superação. Um programa diferente, luta e perseverança. Está no ar, seu café com esperança, yeah. O canal Palavra de Esperança conta com o apoio das seguintes empresas. 7h04. Bom dia para você. É com muita alegria que nós recebemos aqui no estúdio da 99 nessa manhã de sábado a minha amiga Márcia, a Márcia Helena, psicóloga, e ela vai trazer para nós um tema muito importante: como lidar com seu filho adolescente. Lembrando que você que acompanha aqui agora essa entrevista, esse bate-papo, você pode também depois acessar o canal Palavra de Esperança com João Batista no YouTube e acompanhar essa e todas as outras entrevistas que nós realizamos aqui no nosso programa. Márcia, muito bem-vinda ao programa, bom dia. Bom dia, João. Peraí, deixa eu abrir o canal errado aqui. Bom, agora sim. Bom dia, Márcia. Bom dia, João. Agora eu tô te ouvindo. Seja bem-vinda. Obrigada, João. É um alegria muito grande estar aqui. É um prazer receber você e para falar de um assunto tão importante como esse. Nós estávamos falando aqui durante nossa conversa fora do ar, a importância desse assunto para tantos pais que nos acompanham e como lidar, né, com essa geração que está aí, que cada dia nos surpreende mais, e eu tenho certeza que ouvir a sua palavra, aquilo que é do seu conhecimento, vai nos ajudar, vai trazer muita luz sobre esse tema que é tão importante nesse dia de hoje. Então, quero deixar você bem à vontade para se apresentar, para contar um pouquinho da sua experiência de vida e para entrar nesse próprio tema. Fique à vontade. João, pensando ontem, né, sobre esse momento de estar aqui agora, uma palavra que vinha muito no meu coração é a palavra gratidão. Gratidão por esses momentos de encontros, né, que hoje é tão necessário, né? Nós, seres humanos, nós precisamos desses momentos de estarmos juntos. E meu coração se enche mesmo de gratidão pelo convite, né, de estar aqui. E quero desejar, né, a você e aos nossos rádio ouvintes muita paz, né, e que o coração possa se encher dessa gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pela nossa família, gratidão pelo seu filho adolescente, né? Como o João falou, ele deixou aberto para mim, né, escolher o tema. E esse tema é um tema que hoje, até assim, conversando com amigas, com profissionais mesmo, né, da psicologia, a gente vê que é uma dificuldade e uma causa assim, de sofrimento, tanto para os pais como para o adolescente, principalmente para os pais, né? Como lidar com meu filho adolescente? Porque às vezes é tanta mudança que tem nessa fase que os pais têm essa dificuldade, né, de lidar com o filho adolescente. Então eu quero aqui não é dar receita pronta do que os pais precisam fazer, mas a gente pensar um pouquinho sobre essa faixa etária, né? Como a gente estava conversando aqui no início, o desenvolvimento humano, né, ele se dá na fase a criança, depois essa criança vem o adolescente, né, depois a fase adulta, e todas essas fases têm seus desafios, né, e às vezes os pais não estão assim preparados para lidar com o filho quando ele chega nessa fase da adolescência. Então esse bate-papo aqui, espero, né, que possa ajudar um pouquinho a melhorar aí o relacionamento, né, essa dificuldade, os conflitos aí, e os pais entenderem um pouquinho também essa mudança na perspectiva do adolescente também, né? Porque às vezes nós como pais, eu sou mãe de 2 filhos, né? Hoje já estão assim, saindo dessa adolescência já na fase adulta, e eu vejo assim a dificuldade que eu tive nessa fase, né? Eu mesmo sendo psicóloga, eu falo assim, foi tudo graça, né, que na fase dos meus filhos adolescentes eu estava fazendo curso de psicologia. E isso me ajudou muito a entender
Então, por isso que hoje eu estou aqui, né? E escolhi esse tema que o João Batista deixou livre. Escolhi esse tema por ver a necessidade. E ao longo, né, dessa conversa, eu vou até citar também, né, assim, a própria vivência que eu tenho com os meus filhos em casa. Então, eu espero, assim, que seja de ajuda, né? Com certeza. Para entender um pouquinho aí o que é essa fase, né? Só da gente trazer esse assunto e abordá-lo, garanto que já gera em quem está nos ouvindo aquela expectativa. Então você que tem filho adolescente ou criança que em breve está chegando a essa idade, é muito importante você estar atento aí. E até vou, antes da Márcia continuar, deixar o telefone aqui, o WhatsApp aqui do nosso programa à disposição, para que você possa interagir com a gente, 99998-3199, e você pode estar participando com a gente também. Márcia, e aí? De forma bem prática, como você disse, não é uma receita pronta, mas apontando caminhos, né? Como lidar com meu filho adolescente? A minha tá chegando aí, então já tô perguntando por conta própria. A gente comentando aqui agora, então são muitas questões, né? A primeira coisa que eu acho que, assim, que a gente precisa de tentar entender o que é essa adolescência, né? Do ponto de vista do adolescente. Então, por que a necessidade de falar sobre esse assunto? Hoje, muitas reportagens, né? Muita coisa que a gente ouve nas mídias sociais falando que nós estamos, né? E até na psicologia mesmo, nós estamos vivendo uma crise de saúde mental, né, entre os adolescentes. Então, diante disso, o esclarecimento sobre essa faixa etária é muito importante. Então, o tema, né, o João perguntando como lidar com meu filho adolescente. Primeira coisa, o que é a adolescência, né? Hoje, quem faz essa normatização é o ECA, né? O ECA e a OMS, Organização Mundial da Saúde. A faixa etária, né, que colocam é de 12 a 19 anos. Igual comentando com o João aqui, na nossa época, né, essa fase, ela iniciava bem mais cedo, né? Agora, hoje não, já está se estendendo mais. Hoje ela inicia mais cedo e termina mais tarde. Para alguns, a gente fala até da adolescência, né? Porque essa adolescência tardia, muitas vezes até os 30, 35 anos. Hoje é comum de se ver filhos aí com 30, 35 anos que ainda moram com os pais até hoje, né? Assim, às vezes não conseguiu ainda ingressar no mercado de trabalho, pela dificuldade, né? Às vezes de passar por essa fase, né? De mudar aí de faixa etária, né? Tem como, só te cortando que eu fico pensando, tem como, não vou dizer encontrar um culpado, porque seria muito pesado dizer isso, né? Mas aonde está a raiz disso? É próprio da criação? Será que é da forma de criar? De prolongar-se tanto, dessa dificuldade da pessoa seguir seu caminho, seguir sua vida? Aonde está a raiz? Dá para a gente ter uma noção? Isso não é um fator só, né, João? São muitos fatores que levam a isso hoje, né? Uhum. Isso é multifatorial e tudo pode influenciar, tudo influencia, né? A criação, a cultura hoje, né? As leis que às vezes, né, igual o Instituto da Criança e do Adolescente. Então, vários fatores hoje que pode, né, influenciar nisso aí. Às vezes a dificuldade dos pais de lidar também, porque antes a disciplina, as regras, limite, né? Limites, tudo que era diferente do que é hoje, né? Eram regras mais claras. E hoje a gente vê essa dificuldade dos pais desde a idade mesmo, né? Desde criança, de impor certos limites, certas regras. Não é que regra e limite vai resolver tudo,
Mas, igual a gente estava comentando aqui, você colocar um limite na criança, é a criança se sentir abraçada. E hoje, essa dificuldade dos pais também de educar. Porque hoje é muito influenciado, tem muita coisa para influenciar nessa educação. Antes a criança, né, a maioria das vezes era a escola e os pais em casa. Hoje não, hoje você já tem, né, as redes sociais que influenciam muito na educação, que já está influenciando, né, desde lá pequenininho. Hoje você vê criança aí com 1 ano já com um tablet, com o celular na mão. Então tudo isso dificulta, né, e às vezes os pais vão ficando perdidos, né? Não só os pais, os responsáveis, né? Então é muita coisa que é oferecido e às vezes não tem assim esse abraço, né? Do que essa direção, do que eu posso, do que eu não posso. E a gente, né, vai perdendo isso aí. Quando você fala dessa questão do limite, do não, né? Eu falo que do não e do sim, né? Que isso, de alguma forma, no primeiro momento, traz o choro na criança. Quando você fala não é para fazer, ela chora. Só que no futuro, esse limite, ele faz a diferença. Não é? Esse abraçar a criança. Então, você nesse momento você fala não, isso não é bom para você agora, a resposta é não. Ela vai chorar, vai dar birra, mas lá na frente o resultado daquele não, ele vai vir, né? Isso. Eu acredito muito nisso, esse limite de alguma forma é o porto seguro que a criança ou adolescente tem. Isso mesmo. E aí você pergunta então, né? Os pais devem ficar atentos a quê? Primeiro, como eu ia falar, né, o que é a adolescência? Como os pais perceber que esse filho, né, está na adolescência? Isso vem com a puberdade, aí começa a aparecer, né, as meninas começam a aparecer os seios, os meninos começam a aparecer os pelinhos nas barbas, né, e aí por diante, muitas mudanças. E com essas mudanças físicas vem também as mudanças comportamentais, né? Muita coisa que esse adolescente precisa de lidar. Ele chega num momento, igual a gente estava comentando aqui no início, a criança, os pais batem palma e aplaudem, né, tudo que a criança faz. E quando chega nessa fase, não. Né, ele já começa a perceber, ou ela já começa a perceber que não é bem assim. Até esses pais idealizados, né? Quando é criança, para criança os pais são idealizados, são os heróis, né? Tanto o pai como a mãe, são heróis e heroínas. E quando chega nessa fase da adolescência, não, eles já começam a ver essas incoerências, né? Os pais já começam a perder esse lugar. E isso, para os pais, às vezes é frustrante, porque é acostumado com aquela criança também, dando carinho, de dando amor, e chega nessa fase, não, a criança ela já quer separar mais dos pais e ficar mais nos grupos. E às vezes isso assusta os pais. E isso é mais do que normal e constitutivo para o crescimento e para essas mudanças de faixa, para o desenvolvimento, né, da pessoa. E os pais, às vezes, isso é... Assustador. Assustador. Thiago, é assustador. Assustador mesmo, né? Não sei quem tá mais assustado, se é o menino, se é o pai e a mãe. E essas mudanças de comportamento, às vezes, começa a dar assim, uma resposta meio atravessada, né? Você não estava acostumado a ouvir aquilo, mas tudo isso faz parte, né, desse crescimento e dessa constituição aí da construção da identidade, né? Então os pais devem ficar atentos, achando interessante, você falou aqui, a respeito, observar o que é normal de acontecer ou o que é motivo de ajuda. É normal choro, ansiedade, vários banhos. Até que ponto é normal ou deve se preocupar? E aí você vai colocar, os pais conseguem lidar com essas mudanças de como? Como que os pais conseguem lidar com essa mudança? Como que eles vão observando paciência, amor, mas tá, o que mais? Eu acho que o interessante é você pensar primeiro nisso aí. Quais são essas mudanças, né? O meu filho está passando dessa fase de criança para adolescência. O ponto de saber o que é sintoma, né? O que é da base do patológico e o que é normal.
vários banhos, né? Às vezes o adolescente, ele tem, né, essa mania, né? Começa com essa mania de tomar banho várias vezes por dia. Às vezes de ficar mais isolado, né? Como a gente estava comentando aqui agora também. Às vezes está assim, feliz, falando alegre, de repente essa mudança de humor, Já né? fica bravo, Às vezes já estressado. fica bravo, estressado com alguma coisa que você falou. E aí os pais ficam perdidos. O que eu vou fazer, né? Como que eu vou agir nesse momento, né? Então, o que é do normal e o que é do patológico? A gente fala de observar a intensidade e a durabilidade desses comportamentos. Igual a ansiedade, né? É normal na adolescência? Pode ser normal. Né? Tem até uma teórica que ela tem um livro, a Berasturi, que ela fala, tem um livro dela chama A Síndrome Normal da Adolescência. Por que síndrome, né? Porque os sintomas, se você for observar, é tudo sintoma que é da ordem do patológico, que é a ansiedade, né? Que é essas coisas em repetição, como o banho, que às vezes é a falta de sono. Mas aí qual que é o marcador? É a durabilidade e a intensidade, né? O isolamento social. Às vezes é normal o adolescente querer ficar sozinho, ficar o dia todo no quarto, normal. Mas quando isso é intenso, né? E quando dura muito tempo, está atrapalhando a qualidade de vida, né, desse adolescente, aí já é da ordem do patológico, né? E os pais precisam de buscar, né, uma ajuda profissional, um acompanhamento, né, porque o sono, nessa faixa, o sono é muito importante. A alimentação, muito importante. Então, quando os pais verem que isso está saindo, que essa durabilidade está sendo prolongada, os pais precisam de procurar ajuda. Porque essa fase agora, João, essa fase da adolescência, é uma fase muito importante, porque nessa fase pode cristalizar aquelas dificuldades, né, já lá desde a infância. Então, é uma segunda chance que a criança, né, o adolescente tem, de poder mudar alguma coisa que ainda não foi cristalizado, né? E isso pode se intensificar agora nessa fase. Então, por isso a importância dos pais estarem atentos, né, dos cuidadores estarem atentos e buscar essa ajuda. Uma coisa muito interessante também, que na família, o primeiro lugar que precisamos ser aceitos é na família. Então, essa fase, como é uma fase, né, difícil de ser entendida pelos pais, por essas mudanças, principalmente comportamentais, os pais estarem sempre atentos para esse diálogo e sempre olhar a potencialidade e não aquilo que é a dificuldade do filho. Porque muitas vezes a gente olha aquela dificuldade que nós tivemos, que a gente vê nos nossos filhos, muitas vezes nos incomoda e a gente vai pegar só naquilo que no momento é um caos, que no momento é negativo. Mas nós precisamos de ver o potencial, porque esse jovem ele tem muito potencial, e você acreditar no seu filho. O jovem precisa de alguém que acredita nele. Um voto de confiança. Um voto de confiança naquilo que ele é capaz de fazer. Uhum. Né? Outra coisa também que a gente fala é as escolhas. Nessa fase, ele tem dificuldade de escolher. Porque isso é comprovado, né, cientificamente, que nessa idade aí de 12 até 19 anos, isso não é uma regra, né, que pode variar de pessoa para pessoa, mas que nessa fase da adolescência, o córtex ainda não está desenvolvido bastante para essa área da decisão. Então, ele tem muita dificuldade de decidir. E às vezes nós pais, como nós fomos, né, a época que nós vivemos foi outra, às vezes a gente quer cobrar deles que eles vivam hoje da maneira que nós vivemos, né? E hoje é bem diferente. Então, eles têm essa dificuldade de escolha. Mas o que eu posso fazer, então, diante dessa dificuldade de escolha?
usufruir disso, dessa dificuldade, dessa tentativa dele para um diálogo. Porque ele vai desenvolver essa capacidade dele de falar, porque como eu falei, né, a dificuldade do jovem de falar pelo verbal. Então, ele vai pegar essas dificuldades, essas mudanças dele, né, e usar isso como forma de diálogo. Porque ele vai desenvolver isso em casa com os pais. Né? Às vezes o jovem vai se isolando cada vez mais. Essa é até uma frase comum, né, entre os adolescentes. Ninguém me entende. Mas por que ninguém entende? Muitas vezes porque ele ainda não sabe falar, né, daquilo, colocar em palavras aquilo que ele está sentindo ou aquilo que ele quer. Então os pais ter assim, né, essa sensibilidade de ver que também é difícil, como é difícil para os pais, não estou tirando assim essa dificuldade dos pais, mas como é difícil para os pais, é difícil também para o adolescente. E às vezes a gente ouve algumas frases assim, que eu me sinto triste com algumas coisas que a gente ouve, sabe? Ele não quer nada, é um vagabundo, vai virar um delinquente, né? Muitas vezes a gente ouve isso. E como eu falei, né? O primeiro lugar a ser aceito é na família. Então, se dentro de casa já encontra essa realidade, fora vai ser de que jeito? Vai ser de que jeito, né? Então ele precisa de ser valorizado em casa. E como eu falei, dos pais valorizar esse potencial, de olhar esse potencial e acreditar. Uhum. E essa questão da idade, o adolescente, os pais, há sempre um confronto de como que eu posso dizer, confronto de realidades, né? A época que o pai viveu e que o jovem vive, isso foi com os nossos pais, e hoje isso é de uma forma muito maior, né? Porque, por exemplo, quando eu tinha a idade da minha filha, o mundo era totalmente diferente do que o mundo é hoje. Então, são realidades diferentes. Às vezes eu começo a conversar com ela, na época do papai, eu falo assim, na sua época, agora na minha não é assim. Então, é uma realidade, são mundos diferentes, né? O momento da sociedade diferente. E a gente, às vezes, como pai, a gente nem sempre consegue acompanhar esse ritmo. Isso acontece muito, né, Márcia? Acontece muito, João. Por isso que eu te falo da importância de um programa como esse, sabe? Da gente ter a oportunidade de falar e de comentar sobre isso. Porque a gente precisa, às vezes, se colocar no lugar do outro. Mas aí, como se colocar no lugar do outro, se eu não vivi a história que ele viveu, se eu não vivi o que ele viveu? Né? E muitas vezes o conhecimento, a informação nos ajuda. Né? Eu escolhi psicologia exatamente por isso, sabe? Porque é uma oportunidade nesse curso que a gente tem de se tornar mais humanos, sabe? De tentar entender, porque a ciência, ela vem de algo que já foi vivido. Né? Alguém já passou por aquilo e escreveu sobre isso, estudou sobre isso. Né? Então, isso nos ajuda a compreender mais a realidade e a ter mais empatia, né? De se colocar mesmo no lugar do outro. Dentro do assunto que você me compartilhou, você falou também, eu não sei se você já vai seguir essa sequência, mas que é uma realidade muito comum hoje, que há um sofrimento que às vezes fica guardado no coração do jovem, nessa realidade, quando os pais são separados, né? Você partilhou isso, eu achei interessante, quando você traz essa realidade à tona. Talvez aconteceu na infância, ou acontece justamente quando ele está vivendo a sua adolescência, e é um baque para a criança, é difícil para os pais, é difícil para todo mundo. Há grandes consequências em tudo isso, não há, Márcia? Isso, João. Eu digo assim, os pais se separam e às vezes se separam dos filhos também. Né? E isso, principalmente nessa fase da adolescência, é impactante. Desde que os pais saibam ser essa figura de referência e não colocar o adolescente no foco dessas discussões e desses conflitos, né, que tem entre o casal. Ele precisa de ter essa figura de referência, essa figura de autoridade.
Muitas vezes, com a separação dos pais, isso se perde. Até porque há uma grande confusão, né? Da criança, do filho, ele continua sendo o pai, ela continua sendo a mãe. E às vezes há uma grande guerra, né? O pai colocando contra a mãe colocando contra o pai, sendo que a criança é o que não tem culpa de nada daquilo que está acontecendo. Isso, e o pai ou a mãe precisa de ser essa referência para o filho, né? Mesmo estando separados, o Sim. filho saber, ele precisa. Apesar, e é interessante, João, porque nessa fase, o que eles demonstram é não estar interessados em estar perto de pai, não estar interessado em ficar perto de mãe, que querem ficar com os grupos, né? Uhum. Mas eles necessitam disso. E no consultório a gente ouve muito isso deles, sabe? Ninguém se importa comigo. Até outra coisa que eu coloquei aqui, né? No roteiro aqui, sobre essas saídas, né, que é outra dificuldade dos pais também de lidar com dar essa autonomia para o jovem, né, de poder sair, de chegar no horário que quer, porque essa fase é próprio também dele de querer burlar as regras, né, e às vezes coloca um horário para chegar, e isso, como que isso precisa ser feito, né, como que seria interessante, né, as possibilidades, de ser feito aos poucos, né, os pais liberar, às vezes, para o cinema, né? Eles já querem ir direto para a balada, né? Mas os pais ir liberando isso aos poucos, porque, como eu já falei, eles têm essa dificuldade de decisão e os pais precisam de ir liberando isso aos poucos. É um vazio e uma dificuldade muito grande do adolescente que não tem esse acompanhamento dos pais. Apesar de parecer que eles não querem esse acompanhamento, eles necessitam disso. Porque quando não tem, às vezes tem adolescente aí de 12, 13 anos, às vezes sai, às vezes chega em casa, né? Ele vai testando, né? Chega às 11, chega 2 horas, se não falar ninguém nada. fala nada, aí daí a pouco já está chegando no outro dia, né? Já está chegando só no outro dia. E às vezes o pai, não, deixa. Não falar nada, não, você fica triste. Nada, não. E isso é onde os pais enganam, né? Porque o jovem, ele quer e precisa desses limites e desse acompanhamento. Como você disse, esse é o lugar da segurança, o lugar do abraço. Isso mesmo. O lugar da presença, né? Isso mesmo. Eu até vi, João, uma entrevista, né? Até eu estou fazendo um curso de capacitação em atendimento, né, na clínica com adolescentes, porque tem uma dificuldade também de profissional que é específico, né, para atender adolescentes. E nesse curso eu tive a oportunidade de ouvir a mentora do curso falando sobre uma entrevista que teve no programa, agora até esqueci o nome do programa, que fez uma entrevista com o Anderson Silva. E eu ouvi essa entrevista, né? E é interessante ele falando sobre isso. Porque ele é uma figura, né, de referência para muitos jovens hoje, o Anderson Silva, né? Pela garra, pela luta, pela dedicação. E ele falando sobre isso, ele foi criado por um tio, né? O tio Ben e a tia. Porque a mãe, em certo momento da vida lá, fez com que ele fosse morar com os tios. E esse tio era um militar aposentado, né? Então educou ele assim, como ele fala, umas regras assim, mais rígidas, né? Não é que regra tem que ser rígida, mas assim, como eu falei, dessa figura de autoridade. Então esse tio Ben, para ele, foi essa figura de autoridade. E o tio dele colocava ele para desentortar prego. Eu achei muito interessante os pais aí, né? Quem tiver curiosidade aí para ver essa entrevista do Anderson Silva. E ele fala isso, que o tio dele colocava ele para desentortar prego. E ele fala que isso para ele, no momento ele não entendia muito bem. Mas que hoje esses tios estão imortalizados dentro dele. Diz ele que fica muito feliz que isso é uma maneira dele honrar, né? Dele honrar de uma homenagem que ele faz para esse tio, principalmente para o tio, ele está imortalizado nele. De tudo aquilo que ele aprendeu. Vai sempre ser lembrado. Isso. Porque a maneira dele ensinar
né? Não era com agressão. Igual ele fala, isso doía na alma. Porque ele ensinava, ele fazia a gente pensar. E quando você diz isso, eu lembro, assim, com certeza você como mãe também vai lembrar de momentos que muito mais do que a dureza da palavra é quando você é carinhoso e ao mesmo tempo firme, como já aconteceu aí com a minha filha mesmo, quando eu chego para ela e falo, senta aqui perto, vamos conversar agora. Eu já começo muitas das vezes a conversa dizendo, você sabe quanto eu amo você. Mas tal atitude não deu certo, não está correta. E eu converso, sem levantar a voz, sem brigar, e de repente a lágrima desce. Talvez aquela fala firme, com amor, dói muito mais do que um tapa que você der, né? E vai ser guardado pelo resto da vida, né? E como isso é importante ser colocado em prática. Pelo menos é o que eu percebo dentro da minha própria casa. Eu não estou falando de fora, não. Estou falando lá de casa. Dói muito mais do que quando eu dou, às vezes, falo mais alto ou olho para ela com firmeza e fico ali bravo, mas a conversa ali séria, com amor, com segurança, aquilo de alguma forma mexe. Não é verdade? Isso aconteceu com você também? Isso. E quando tem esse desejo de fazer aquilo que é melhor, João, as coisas convergem para dar certo, né? Então, o meu filho, ele precisa de perceber que eu estou falando aquilo de verdade. Que o meu desejo é verdadeiro. Porque se é uma coisa, o João, que nessa fase o adolescente percebe quando aquilo é verdadeiro. Claro. Sabe? Que às vezes estiver falando aquilo só da boca para fora, ele vai perceber, e não é como criança não percebe, né? Tudo que o pai fala, acredita. E nessa idade não. Nessa idade ele vai estar atento para isso. Coloca sempre um monte de interrogação. Por isso que né, tem aquele ditado que fala, né? Como que fala? Não faço o que eu... Faz o que eu mando e não olho o que eu faço. Isso, faz o que eu mando e não olho o que eu faço, né? Isso aí para o adolescente não combina. Porque ele sabe direitinho e ele aponta, né? Ele aponta aquilo que ele está vendo que não é coerente. Ele sempre aponta. Uhum. E isso às vezes é outro motivo de conflito. Aí deixa o pai e a mãe bravo. E aí entramos na questão dos conflitos, das discussões, que tem muito, né? Tem. Nesse momento, nessa faixa etária, nessa fase tem. Os conflitos e as discussões não tem jeito, eles vão sempre acontecer dentro de casa. Mas até que ponto? Porque até um certo ponto eu acredito que isso é saudável. Mas quando parte de um determinado ponto para frente, aí a coisa não fica tão legal. Isso é verdade? Isso. E esses conflitos, eles sempre acontecem, né? Até por essa busca dessa identidade, ele tem que manifestar aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está pensando. E nessa frase tem até um teórico, né, que ele diz assim, que com perdão da palavra, né, que você tem que escutar com a bunda. É até motivo assim engraçado, né? Mas é verdade. Se vou dar ouvido a tudo que fala também, misericórdia. Essa diferença de humor aí, né, que às vezes tá na mesma hora que tá bem, não tá. E eles falam mesmo o ponto de vista deles. E a gente estava comentando aqui, né? Os pais não deixar isso cair no coração, né? De escutar mesmo com a bunda, né? Porque às vezes tá ali uma discussão ferrenha e daí a pouco, 10 minutos, nem lembra mais daquilo. Então, se os pais for guardar tudo isso no coração, né? Isso pode levar até a desistência, igual a gente vê muitos pais desistir, né? Desistir. E os pais nunca podem desistir do seu filho por causa de conflito e por causa de discussão. Os pais nesse momento, precisam ser suporte. O que é suporte? Né? Suportar. Né? Ser suporte para que ele possa crescer e possa passar, né, dessa fase. Outra coisa também, falando desses conflitos, né, a gente comentando aqui também, nessa fase é muito comum, né, o adolescente querer fazer tatuagem, né, os cortes de cabelo, às vezes não quer cortar o cabelo. A gente fala assim, ó, tudo é conversado, né? A tatuagem, pensando um pouquinho sobre a tatuagem, né, vendo do ponto de vista dos pais, do ponto de vista do adolescente. A tatuagem é uma escolha definitiva para algo que pode ser momentâneo.
Na maioria das vezes, se a gente for pensar hoje, se eu pensar naquilo que eu vivi na minha adolescência, que é uma maneira também de eu me colocar nesse lugar, é pensando na minha adolescência, que muitas vezes nós pais esquecemos de fazer isso, né? Quais os desejos que eu tinha na minha adolescência, qual que era o meu comportamento, qual que eram os meus sonhos, e isso mudou hoje? Como que é isso hoje? Eu quero fazer uma tatuagem hoje. Daqui a 10, 15 anos, será que isso vai ter sentido para mim? E isso eu posso voltar atrás e posso mudar? No caso da tatuagem, não, né? Então, discutir com o seu filho o que ele quer tatuar, por que ele quer tatuar. Igual tem uma psicóloga mesmo, ela comentando outro dia que foi trabalhar isso com um adolescente, né, na terapia. E ele falou sobre os pais não concordavam, né, com isso. E então ela pediu para ele fazer um desenho, para ele desenhar, né? E foi trabalhando isso com ele na terapia. Faz o desenho, o que você queria tatuar, por que você queria tatuar. De repente, só de você trabalhar, de conversar nesse sentido, já muda, né? Porque o adolescente precisa muito ser ouvido, de tentar colocar para fora isso que ele está sentindo. Que às vezes fica muito, como você disse, algo que você falou interessante, ele às vezes coloca no corpo, no cabelo, na maquiagem, no jeito de se vestir, aquilo que está dentro, porque ele não consegue falar, então ele quer externalizar de alguma forma. E essa forma, muitas das vezes, é isso que, para muitos pais, é agressivo. Isso. Seria agressivo no sentido do olhar daquilo. O pai olha, mas tá muito feio. De não entender, igual o cabelo, né, o João, o cabelo. Alguns querem, né, rapar o cabelo, outros querem deixar o cabelo grande, né, outros querem deixar o cabelo colorido, né? Então, assim, se ele está desenvolvendo a autonomia, vamos discutir com esse adolescente, com seu filho, né, o que pode, o que não pode, o que deve esperar um pouco, o que pode ser feito agora, né? E também os pais abrem mão de alguma coisa. Não estou dizendo aqui para deixar pintar o cabelo, para deixar o cabelo grande, isso é conversado, né? Mas o cabelo, citando assim o exemplo dos meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos, e um deles, né, quis deixar o cabelo crescer, mas, né, se ele até estiver me ouvindo, eu achava ridículo aquele cabelo grande, né? O cabelo dele é cacheado, muito fininho. Eu não gostava, e sempre que eu via, né, eu olhava para ele e às vezes eu não conseguia ficar calada, né, de não reclamar, corta esse cabelo. E hoje nós damos risada sobre isso, né, que hoje eu olho as fotos, João, eu acho lindo o cabelo dele enroladinho, era lindo o cabelo dele enroladinho. Só que você não dava o braço a torcer. Na época eu não achava, eu achava muito feio. Ele gostava muito de usar tênis colorido, né? All-Star vermelho, verde, azul. Eu não gostava. Mas hoje eu vejo, assim, como tudo que não é vivido precisa ser vivido um dia, né? E hoje ele já está com 28 anos. Hoje ele calça os tênis coloridos, né? Agora o cabelo já não faz mais... não tem necessidade de deixar o cabelo grande assim, já corta o cabelo bem menor. E tudo isso hoje a psicologia me ajudou muito nisso, sabe? De passar essa fase dos meus filhos na adolescência. De olhar com esse olhar cuidadoso. Isso, acho a gente precisa assim, ser mais leve, sabe, João? Às vezes assim, a gente tem regras também muito cristalizadas, assim, de que o cabelo tem que ser cortado assim, de que... né, às vezes, do jeito que nós vivemos, nós queremos que os nossos filhos vivam desse jeito e cumpram tudo aquilo que nós, né, como era, do jeito que nós fomos, né, e a gente tem que ter essa leveza de saber que eles são pessoas diferentes de nós. Vivem em tempos diferentes. Cada um é um ser humano diferente, que viveu sua história, que vive, né, sua história, que viveu. Nós não passamos pelos caminhos que eles passaram, foi, né, outra educação. Então a gente precisa estar mais aberto para isso. Com certeza.
Márcia, 2 minutinhos, nosso tempo voou, né? Nem percebemos logo que a gente senta aqui. Algo mais que você queira acrescentar para a gente concluir nossa conversa? É sempre muito bom. Eu digo sempre, né? Cada convidado que vem aqui, cada pessoa, cada assunto que a gente aborda, claro, vai agradar pessoas, outros vão dizer, não, isso não é para mim, tudo bem, mas a intenção do programa é que se ele ajuda uma pessoa, duas, uma família, nossa, gente, para nós aqui, ó, é um grande ganho. E sempre quando eu trago profissionais aqui, ou até pessoas com experiências de vida, o intuito é que esse programa se concretize na sua vida como é a proposta. É um café com esperança. E o que a Márcia veio trazer para nós aqui hoje são reflexões. Como ela disse lá no início da conversa, é uma grande verdade. Ela não veio trazer receita pronta, mas nós vamos pensar sobre esse assunto. Que dificuldade que as pessoas hoje têm. Esse assunto não é para mim, mas eu quero ouvir, talvez eu possa ajudar outra pessoa. Que dificuldade que às vezes a gente tem de parar 30, 40 minutos para dar atenção a coisas que podem fazer a diferença na nossa vida. E essa conversa, esse assunto que nós estamos abordando, é um assunto que eu particularmente hoje vejo tão pouca fala sobre isso, Márcia. Que carência. Quando você diz da importância de você dedicar a isso, dedica mesmo. Porque quando algum adolescente vier me procurar, agora eu já falo, agora eu já sei onde eu vou te encaminhar. Vou te encaminhar para uma pessoa que tenho certeza que vai contribuir com a sua vida. E desde já, antes mesmo de concluir, obrigado por abordar esse tema, que eu falei, fica à vontade. E aí, quando você me passou, adorei a proposta, porque eu acho que isso é muito importante ser falado nos meios de comunicação. Então, nessa conclusão, fique à vontade para deixar aí o seu recadinho final, contribuindo ainda com aqueles que nos acompanham. É isso mesmo, João. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui e dizer assim que, de acordo com o que eu preparei aqui, nós não falamos acho que nem 30%, João. Então eu espero ter a oportunidade de voltar, talvez para falar, continuar falando sobre esse tema, né? Que aí a gente pode ver também a participação nos cultos religiosos, né? Que nessa fase também é motivo de conflito também, e muitas outras questões, na questão de uso das redes, que hoje é um assunto também que precisa muito de ser falado, né? Então não deu para esgotar o assunto, esse assunto não esgota, né? Então eu quero agradecer mesmo e desejar aí aos pais, né, que estão ouvindo, aos rádio ouvintes, assim, um bom dia e um dia cheio de paz e de gratidão. Que é isso que o meu coração agora se enche, né? De gratidão por esse momento. Com certeza. Me conta aí aonde você atende, o seu telefone, o pessoal quiser entrar em contato, né? Ou Instagram, não sei, o que você quiser deixar aí pro pessoal entrar em contato. Você tem um consultório físico que você atende? Meu consultório é ali em cima da seta, né? Na Major Jerônimo. Major Jerônimo 541, sala 12. E o meu telefone é 99651-6644. É fácil também, que é ali na Major Jerônimo, em cima da seta, não tem erro. Telefone de novo? 99651-6644. Muito bem, vamos ouvir o áudio da Eliane, que mandou para nós aqui um recadinho. Parabéns, João Batista, parabéns, Márcia. Peguei o programa no finalzinho, mas só pouquinho que eu ouvi, eu vi que falou de adolescentes. Mandar um abraço aqui para nós na Fazenda Barreiro. E tenho certeza que com a Márcia que eu estou pensando, ela vai voltar. Porque ela assim, para falar sobre adolescentes, é um espetáculo. Um abraço a todos. Valeu, Eliane. Obrigado pela participação. Não, mas a Márcia vai voltar, ela vai ser contratada desse programa aqui agora. Márcia, obrigado, viu, querida? Deus abençoe você muito. Foi uma alegria receber você. Pena que eu acho que eu descuidei com o tempo, Thiago. Empolguei com o assunto da colheita, já era 7h40. Falei, não, acabando. E eu nem avisei a convidada. Muito obrigado. Vamos lá, gente. Vamos dar um giro rapidinho. Eu volto com a sequência do nosso programa Café com Esperança, nessa manhã maravilhosa de sabadão. O canal Palavra de Esperança conta com o apoio das seguintes empresas: WSom, eventos em geral de som e luz. Telefone 34 99103 1431. Psicóloga Ana Lima Cruz, adulto, infantil e casais. 34 99164 2067.
Xodó, Restaurante e Pizzaria, Praça da Matriz, em Lagoa Formosa, 34 3824 1050. Ericel, Reparo Avançado, telefone 34 3825 7808. Cristiano Transportes, cargas e encomendas para Patos de Minas, Guimarães, Patrocínio, Serra do Salitre, Brejo Bonito e Cruzeiro da Fortaleza, 34 99906-2521. Sua encomenda com rapidez e segurança. Papele, papelaria e presentes, 34 99665-4990. Avenida Afonso Queiroz, 1550, loja 3, no bairro Sebastião Amorim, em Patos de Minas. Providência Diesel, Avenida José Soares Machado, 641, bairro Planalto. Telefone 34 99114 9826. Moraes Turismo, viagens para São Paulo e Goiânia, turismo e fretamento, 99175 4094. 99247 1190. Moraes Turismo. Angélica Viagens, 34 99207 2851. Já raiou o novo dia, chegou final de semana. Está chegando pra você com muita informação, testemunhos e histórias, amor e superação. Um programa diferente, luta e perseverança. Está no ar, seu café com esperança, yeah.